3 fatos importantíssimos sobre insuficiência cardíaca que vão te deixar chocados. Pois é, veja esse vídeo até o final para saber um pouco sobre isso. Olá, eu sou o Dr. Eduardo Tassi, bem-vindo ao meu canal. Aqui sempre tem conteúdo de qualidade. Não esqueça de seguir, ativar o sininho para quando tiver vídeo novo e sempre fique por aqui. Eu também sou ativo lá pelo Instagram, acompanhe por lá também. A insuficiência cardíaca, estima-se que haja 4 milhões de pacientes no Brasil com insuficiência cardíaca. E 3 informações importantes sobre insuficiência cardíaca. Primeira delas, 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca acabam falecendo nos próximos 5 anos. Segundo dado sobre insuficiência cardíaca, 8 em cada 10 pacientes com insuficiência cardíaca continuam sintomáticos com falta de ar e inchaço, mesmo usando medicações para insuficiência cardíaca. E o terceiro dado muito impactante, todo paciente com insuficiência cardíaca que teve uma internação hospitalar, 50% deles vão ter uma nova internação hospitalar nos próximos 3 meses, descompensação da insuficiência cardíaca. Por que isso ocorre e como resolver esses problemas para evitar tudo isso? Reduzir mortalidade, reduzir reinteração e melhorar a qualidade de vida, ou seja, tirar sintomas. A resposta é a mesma para os dois lados. A resposta aqui é um bom acompanhamento com o cardiologista de perto, utilizando as medicações corretas e adequadas que não só vão melhorar a qualidade de vida, como vão reduzir a possibilidade de internação e também melhorar a sobrevida. É muito comum os pacientes que chegam aqui no meu consultório com insuficiência cardíaca, geralmente eles chegam descompensados e às vezes, infelizmente, muitos deles já chegam no terceiro ou no quarto médico diferente e dizendo que nenhum médico conseguiu dar conta da insuficiência cardíaca dele, ou, na verdade, inclusive, alguns pacientes, infelizmente, chegam sem um diagnóstico de insuficiência cardíaca, inclusive. Chegam com histórias de, por um princípio de pneumonia, que falaram que talvez o coração estava grande, mas não era certo, e estava muito mal medicado. Então, quando eles chegam aqui, a gente consegue entender o que está acontecendo e a gente, de cara, na primeira consulta, a gente já consegue iniciar as medicações que vão, primeiro ponto, tirar esse paciente da crise. Geralmente, com 24, 48 horas, o paciente já começa a ter uma melhora e a melhora é progressiva, atingindo o seu ápice da melhora depois de 2 a 3 semanas, usando as medicações de forma adequada e as medicações corretas para aquilo e na dose correta, outro detalhe importante. Outro dado importantíssimo é que o paciente tem que ser bem orientado. Não basta só dar as medicações para ele, ele tem que ser orientado. Ele tem que ser orientado de que no início do tratamento da insuficiência cardíaca, o paciente tem que manter uma restrição hídrica, ou seja, ele não pode beber muito líquido, somente nos primeiros 2 ou 3 semanas de tratamento, pois ele ainda está muito descompensado e se botar mais água para dentro do corpo, o coração vai ter mais dificuldade para bombear sangue. Então, a gente tem que tirar a quantidade de ingesta de água para ele. Depois que ele estiver mais compensado, a gente pode ir soltando aos poucos e deixando o paciente beber mais água. Segundo dado importante sobre a parte nutricional, o paciente não pode e não deve se alimentar com comidas muito salgadas, principalmente no início também do tratamento da insuficiência cardíaca, pois o paciente está muito inchado, uma carga grande de sódio vai fazer puxar mais água para dentro e ele vai também ficar descompensado, ou seja, vai ficar com mais falta de ar e mais inchado, e mais sódio para dentro também vai dar mais sede para ele, ele acaba bebendo mais água e isso também vai descompensá-lo ainda mais. Então, o paciente tem que ser orientado a não beber muito líquido e fazer uma ingesta com baixa ingesta de sódio, evitando de preferência qualquer alimento industrializado, pois eles são muito ricos em sódio, seja os biscoitos salgados, e seja também alimentos congelados e industrializados, pois eles todos têm uma carga de sódio absurda. Para manter o alimento conservado, eles acabam botando muito sódio neles. Então, esses alimentos têm muito sódio embutido. O segundo pilar disso, tirando as orientações, como eu disse, é o tratamento medicamentoso. A gente inicia de cara as medicações corretas para a insuficiência cardíaca já na primeira consulta, antes mesmo de fazer outros exames. O insuficiência cardíaca é um diagnóstico clínico. Basta uma boa conversa e um exame físico detalhado, a gente consegue fechar o diagnóstico e ali mesmo nós podemos iniciar as medicações. E aí o paciente, a partir daquele momento,
começa a ter uma curva de melhora absurda nos próximos dias e ou semanas. Com um paciente bem orientado, com um paciente bem medicado, a gente consegue reverter esses 3 dados chocantes que eu disse para vocês. Ou seja, o paciente não vai mais, 50% deles morrer em 5 anos, pois agora ele está bem medicado e assintomático. E esse paciente, uma sobrevida absurda, que em alguns estudos, inclusive, dizem que o paciente de insuficiência cardíaca bem medicado ele tem uma mortalidade muito semelhante a um paciente basicamente hipertenso, sem insuficiência cardíaca. Isso mostra qual é o poder do tratamento adequado de insuficiência cardíaca. Segundo dado, o paciente bem medicado, ele também não vai ter reinternações hospitalares. O paciente vai conseguir se manter compensado e evitando reinternações por descompensações. E o terceiro dado, obviamente, é o paciente bem medicado e bem orientado, ele também consegue ficar assintomático. Eu tenho vários pacientes no consultório que andam de bicicleta, que fazem até caminhadas no final de semana ou todos os dias, ou até mesmo, alguns até que fazem natação. Pois é, quando estiver compensado, geralmente eu começo a liberar esses pacientes para as atividades físicas do dia a dia e retomando o controle da sua própria vida, o que é fundamental para o coração e para a mente dos pacientes todos. Você sabia dessas informações? Esses dados, infelizmente, são os corriqueiros, são a verdade, mas com as medicações, com orientações adequadas, a gente consegue reverter isso. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Não esquece de dar o seu joinha se gostou desse conteúdo. E qualquer dúvida, pode botar aqui embaixo que a gente pode responder.